Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, Evangelho de Mateus, capítulo 22, vamos ler do 15 ao 46. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 46. Diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como poderiam surpreender Jesus em alguma palavra. Os fariseus enviaram até Jesus os de seus discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos então, pois, que te parece? É lícito pagar imposto ou tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam a Jesus: De César. Então Jesus disse a eles: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo o que Jesus havia dito, se admiraram. Deixando Jesus, foram embora. Naquele dia, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição, e perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu Jesus então a eles: Errais, porque não conhecem as Escrituras, nem mesmo o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam com a doutrina de Jesus Cristo. Entretanto, os fariseus religiosos, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus,
reuniram-se em conselho entre eles. E um deles, intérprete da lei, experimentando Jesus, perguntou a ele: Mestre, qual é o grande mandamento na lei de Deus? Jesus então respondeu a eles: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Reunidos, então, os fariseus, Jesus interrogou a eles: Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam a Jesus: De Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chamou ele de Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém então podia responder palavra nenhuma a Jesus, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer mais perguntas a Jesus. Bom, presta atenção no seguinte: esse texto está acontecendo entre Jesus Cristo e os religiosos. Para quem é leitor da Bíblia e para quem não é, eu vou explicar o seguinte: Jesus, quando passou como homem aqui na terra, pregando a verdade, pregando o que Deus mandava ele pregar, ensinando o que Deus mandava ele ensinar e fazendo as obras que Deus mandava ele fazer, em todo tempo ele foi pressionado, perseguido, questionado e interrogado pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus, pelos herodianos e todos os religiosos judaicos daquela época. E Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, está vivo, assentado à direita de Deus Pai, e ele tem como corpo a igreja aqui na terra. Se Jesus Cristo, como homem aqui na terra, passou por perseguições, nós, como igreja, também passamos. E todas as atitudes, toda maneira de se posicionar, toda maneira de agir e reagir, a maneira de falar de Jesus Cristo deve ser tomado como exemplo para nós cristãos, para nós filhos e filhas de Deus. Se você quer saber como você deve se portar, como você deve falar, como você deve reagir, o que você deve ensinar, olha para Jesus nos evangelhos. Ele deixou um caminho, ele deixou rastros, ele deixou passos, ele deixou ensinamentos que devem ser seguidos e vividos. E a palavra de hoje fala que faz parte da vida do verdadeiro cristão. Tudo que fez parte da vida de Jesus,
hoje faz parte da vida de todo verdadeiro cristão. E nesse texto de Mateus 22, nós vamos ver algumas coisas muito importantes que fizeram parte da vida de Jesus como homem aqui na terra e que precisam fazer parte das nossas vidas como cristãos. A primeira coisa é que todo cristão sofre armações malignas vindo através de homens. Nós não estamos isentos nem vacinados contra armações, planos malignos das trevas, planejados contra as nossas vidas e usando seres humanos para que esses planos sejam colocados na prática. Em Mateus 22, do versículo 15 ao versículo 18, a gente lê aqui que os fariseus, eles se uniram, eles formaram uma reunião entre eles para planejar como eles poderiam pegar Jesus de jeito, como eles poderiam armar para que Jesus ficasse sem como responder. Como que eles poderiam confundir, enganar, trair Jesus Cristo. E para isso, diz no versículo 16, que os fariseus judaicos religiosos, eles pegaram discípulos seus e enviaram para Jesus. Só que esses discípulos não chegaram para Jesus falando assim: Jesus, olha só, como é que o senhor vai responder a isso? Não. Eles vieram cheios de bajulação. Mestre, sabemos que és verdadeiro. Sabemos que ensinas o caminho da verdade, o caminho de Deus. Que o senhor se importa com todos, não vê aparência. Que o senhor é bonzinho. Então nos responda a seguinte pergunta. E logo a seguir fala que Jesus, olhando para eles e ouvindo eles, reconheceu, discerniu a malícia no coração deles. E assim como naquela época os fariseus se uniram e enviaram seus discípulos para fazer perguntas que embaraçassem, que confrontassem e que envergonhassem a Jesus, hoje não é diferente. Hoje, muitos se unem para juntos tramarem planos maliciosos, astutos contra o verdadeiro cristão. Eles levantam falsas acusações. Eles muitas vezes usam de uma bajulação, mas que na verdade vem de uma falsa amizade. Eles se disfarçam de uma aparência de homem, de mulher de Deus, mas que na verdade são hipócritas, como Jesus chamou aqui em Mateus 22, eles de hipócritas. São instrumentos de malícia nas mãos das trevas, assim como Jesus falou que eles tinham um coração malicioso. E o intuito das trevas usando esses homens é tentar nos denegrir, nos confundir, nos envergonhar. É o sistema mundano se unindo com a religiosidade para perseguir os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. A gente vê isso no versículo 34 de Mateus 22. Os fariseus, vendo que Jesus, com muita sabedoria, fez calar os saduceus, se reuniram em conselho para novamente tentar confundir Jesus. Mas nós temos uma promessa maravilhosa, gloriosa, verdadeira em Deus.
Deixa marcado aí em Mateus 22 e abre no livro do profeta Isaías, capítulo 50. Livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 7 a 9. Olha o que diz. É o profeta Isaías falando isso. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, e a traça os comerá. Não tente se justificar com as suas próprias palavras. Não tente explicar nada com as suas próprias palavras. Eu estou aprendendo isso. Quem nos justifica é o Senhor Jesus. Quem nos ajuda é Deus. E quem traz juízo sobre aqueles que nos perseguem é Deus.